Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu tenho comigo a Sofia Scária, que é mestre em Economia Monetária e Financeira, e ela veio aqui nesse segundo vídeo de Economia para Totós falar um bocadinho de alguns mecanismos que são necessários nessa nossa vida adulta. Aquela dança linda e tu apareceste toda cor-de-rosa. Brilhante, É incrível agora. Pirosa. Sofia, bem-vinda ao canal. Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu pelo convite, foi mesmo muito, inspirador poder estar aqui hoje. Qual que é a diferença entre economia e finanças? Bem, é relativamente diferente, são áreas que se complementam e que trabalham muito lado a lado. A parte da economia normalmente tem mais a ver com os cenários, ou seja, aquilo que um economista procura fazer é muito tentar prever e perceber qual é que vai ser o comportamento da economia como um todo. A economia envolve vários agentes diferentes, desde as pessoas, as famílias, o Estado, as empresas e, portanto, tenta de alguma forma perceber como é que elas se vão relacionar umas com as outras e estabelece esta diferença, estas comparações, para quê? Para, através destas previsões de como é que vai ser o comportamento, depois os gestores e as pessoas que acabam mais por trabalhar na área das finanças perceberem então como é que podem adaptar a sua intervenção. E as finanças, no fundo, acabam por conciliar o melhor que a economia e que a gestão têm. Ou seja, por um lado tem esta questão da previsão, da teoria macro e microeconómica, mas por outro... Que já agora, desculpa o parênteses, tem o primeiro vídeo de Economia para Totós, que pronto, essa série, só para perceberem um bocadinho a série que a gente tenta simplificar nesse mundo complicado da economia. No primeiro vídeo a gente falou tanto de micro quanto macroeconomia, portanto, deem uma olhadinha. Vejam para recuperar. Mas, portanto, ou seja, as finanças juntam o melhor dos dois mundos. Esta parte mais teórica de tentar perceber ou, prever o que é que vai acontecer e ao mesmo tempo depois de executar. Ou seja, porque aquilo que os gestores fazem é muito pegar nas previsões dos economistas e pensar, então, o contexto e o panorama geral é este, na minha empresa, na minha atividade, eu vou adaptar-me para atuar desta forma, tendo em conta o que se prevê que vai acontecer fora. Portanto, a condicionar e influenciar o meu caso em particular. As finanças entram nesta ótica de, ok, nós conseguimos perceber previsão, nós conseguimos perceber como é que a nível contabilístico, a nível de atividade setorial das empresas, se vai acontecer ou não. E, portanto, depois é muito de investimentos, mercado de capitais, mercados financeiros. Portanto, há aqui este jogo de equilíbrio entre forças e vertentes do panorama geral que acaba por ser mais espelhado pela parte das finanças. E os mercados financeiros, então, é o quê? São os mercados em si dos produtos ou... São mais os mercados de investimento, ou seja, tu tens... Por exemplo, a Bolsa? Sim, a Bolsa, por exemplo, tudo o que diz respeito a ações, a ativos financeiros, a ações, obrigações, swaps, garantias, mas também tudo o que diz respeito mesmo a questões de gestão de taxas de juro, empréstimos, depósitos, investimentos, enfim, portfólios e ativos, mercados financeiros ativos, de portfólios, é muito esse o trabalho também que vem, não só da parte, portanto, da gestão, mas principalmente das finanças, através das tais previsões do que vai acontecer. Então, e as finanças públicas, no caso, seria a efetivação dessas previsões da economia pelo Estado? As finanças públicas é um pouco diferente, ou seja, nós quando falamos muito de finanças, falamos, portanto, ou das finanças públicas... Já. Porque a Sofia agora está também tirando direito na FDL, está sofrendo. É verdade. Não estou a sofrer, até estou a gostar, por enquanto. Como assim, Sofia? Não, mas eu gosto muito de finanças públicas. Estás em que ano mesmo? Desculpa. Eu gosto no primeiro ano agora, mas como eu já estive no mestrado e na licenciatura antes, estou em equivalência, então fica feio. Acontece isso? Sim. Quer dizer, dá para pedir em algumas cadeiras de... Pois faz sentido, não? A pessoa já é mestre em economia, tem que fazer finanças públicas, é um bocado chato. Mas boa. Estás a dizer? Mas desculpa, mas eu por acaso eu adorei finanças, mas as finanças públicas em particular dizem respeito basicamente às contas do Estado. Ou seja, quando tu tens receitas, tu tens despesas e o equilíbrio, o saldo orçamental, são as finanças públicas. E portanto, tudo diz respeito à intervenção do Estado de conseguir dinheiro pelos impostos, e já lá vamos. Ou gastar dinheiro com investimento público, portanto as finanças públicas são tudo o que diz respeito a este equilíbrio entre forças, entre despesas e receitas
que é feito. Então acaba por ser um pouco diferente dos mercados financeiros em si, que diz mais respeito a investimento, poupança, rentabilização e retorno. Olha, no último vídeo nós falamos aqui um bocadinho de impostos e contribuições e como, portanto, o que damos para a segurança social, para a nossa reforma, subsídio de desemprego, etc., é uma contribuição e não é um imposto. Qual que é a diferença entre os dois? Então, o imposto não pressupõe uma contrapartida direta, ou seja, o imposto é um tributo, é um montante unilateral, ou seja, na medida em que e é obrigatório, tu tens que o pagar. Não há nada, nenhum retorno diretamente. Autoritário. Já lá vou explicar porque. Imagina, acaba por ter que ser pelo pressuposto que o imposto acaba por esconder, ou seja, nós temos um conjunto de coisas no nosso dia a dia que são dadas como adquiridas, que temos garantidas, a iluminação pública, os transportes, a água, estradas, pontes, infraestruturas, e tudo isso existe porque de alguma forma houve um investimento do Estado ou das empresas para acontecer. Claro. E parte da receita ou dos fundos para fazer esses investimentos vem precisamente dos impostos. Também mesmo os apoios sociais às pessoas mais vulneráveis, mais carenciadas, enfim, um bocadinho de tudo no nosso dia-a-dia tem a ver precisamente com esta cobrança dos impostos. E os impostos são de facto obrigatórios, ou seja, eles são aplicados porque as pessoas possuem alguma coisa, e depois tu tens os impostos diretos, que são aqueles sobre o rendimento e o património, ou seja, tu tens aquilo que tu possuis, e depois tu tens os indiretos, que pressupõem que tu estejas a usar ou utilizar o teu património ou o teu rendimento. E portanto, no fundo, tu acabas por ter que fazer este equilíbrio de perceber porque é que tu estás a pagar impostos, e os impostos muitas vezes são vistos como um bicho de 7 cabeças e sim um bicho-papão, mas não são, na verdade, porque depois tu tens um conjunto de mecanismos que supostamente fazem com que os teus impostos sejam depois alocados a este tipo de coisas, e os próprios impostos prevêem, enfim, já vamos ver também, um conjunto de deduções e como é que eles funcionam, pronto, dependendo de imposto para imposto. E já agora, já que a gente tocou nessa matéria dos impostos, queria perguntar a sua opinião quanto a haver tantos impostos em Portugal. Eles são todos um pouco diferentes uns dos outros, e têm a ver precisamente, e há muitas vezes eles cruzam-se. Ou seja, é possível, por exemplo, nós deduzirmos o IVA no IRS, e são impostos totalmente diferentes. E, portanto, o que nós temos é, por um lado, lá está, os tais impostos diretos, que têm a ver com a tua condição financeira, portanto, tu por teres rendimentos, por receberes dinheiro no final do mês, por teres património, uma casa, enfim, seja o que for, tu tens que pagar um imposto por o possuires e depois pagas os tais outros se os utilizares. Pronto. E então acaba por ser um pouco diferente, porque tu dentro dos impostos diretos tens vários, conforme és pessoa coletiva ou pessoa singular, entre outras, e depois também tens conforme o tipo de rendimentos que vais recebendo e o tipo também de gastos e de despesas que tens. Não sei se queres aprofundar já. Pronto, já agora a gente podia já pegar um bocadinho no IVA, por exemplo. Ok. Então, o IVA, portanto, é o Imposto sobre Valor Acrescentado, ele foi introduzido, ele não é um imposto só em Portugal, ele é um imposto da União Europeia, e ele foi introduzido para tentar estabelecer alguma harmonização entre as várias taxas de imposto que existiam sobre transação de bens e de serviços. Ou seja, é algo que tu pagas quando compras ou adquires um bem ou um serviço, quando há uma transação, ou quando efetivamente, por exemplo, tu tens, enfim, algum tipo de prestação, deste prestação de serviços. E, portanto, este IVA pressupõe, e muitas vezes é conhecido por ser regressivo, porque não tem em consideração a tua capacidade financeira, ou seja, tu gastas, é igual para todos, não é? Exatamente, acaba por ser não tem em mesmo para conta todos. as condições de cada um. Não tem. O que acontece depois é que dentro do IVA tu tens 3 tipos de taxas diferentes. Tu tens as taxas reduzidas, que são 6% em Portugal continental, porque depois elas variam, por exemplo, se é Portugal continental, se é Madeira ou Açores, que nas ilhas, nos arquipélagos, são um bocadinho mais baixas as taxas. Sério? Porquê? Sim. Tem a ver com o tipo de imposto e também da transação que é feita em cada região. Nós cá em Portugal, e até por opção política também, nós aqui no continente, por exemplo, temos 6% para os bens essenciais, ou seja, produtos alimentares de laticínios, carne, peixe, medicamentos, é a taxa reduzida de 6%. Depois a taxa intermédia, que é para outros produtos alimentares, tipo vinho, refrigerantes, espetáculos culturais, por exemplo. E depois tens a taxa normal, digamos assim, que é os 23%, que é o aplicado, mas, por exemplo, na Madeira é 22%, nos Açores é 16%, ou seja, varia um pouco.
mas ou seja, tens diferentes taxas conforme o tipo de bens que tens. E o IVA é uma taxa que é cobrada, ou é um imposto, aliás, que é cobrado por todos, ou seja, que está sempre a ser, portanto, do género, tu pagas, vais comprar qualquer coisa, ou vais usufruir de um serviço, tu pagas o IVA e a entidade a quem estás a pagar automaticamente fica, portanto, recebe esse IVA, mas tem que o pagar depois à autoridade tributária. Ou seja, é um imposto que está sempre em circulação, portanto, não acumulas o montante que vais tributando. Por isso que a gente vê tanto o valor X mais IVA. Exatamente. Porque só o X é que no fundo vai para a empresa, né? Exatamente. Depois tu tens algum tipo de ações, digamos assim, económicas que estão isentas de IVA. É o caso das importações, das exportações e de certo tipo de transações. Ou seja, imagina, se tu cá, por exemplo, encomendares um produto qualquer de outro país da União Europeia, tu à partida não vais pagar o IVA. Ou se houver uma questão de revenda, por exemplo, não pagas porque a taxa é diferente, é aplicada de forma diferente nos vários países. E, portanto, tens essa questão da isenção, ou seja, precisamente por isso é que houve uma uniformização no espaço europeu dessa questão de não teres então a taxa e só aplicas se, por exemplo, comprarem em loja em Portugal, se for comércio eletrónico não vai aplicar à partida. Portanto, é diferente conforme essa questão da faturação. Muito bem. E o que é o IRS? O IRS é, portanto, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, ou seja, lá está, aquela questão dos rendimentos que tu tens no final do mês. E o IRS tem várias também taxas diferentes, portanto, conforme os escalões, os conhecidos escalões que também são um bocadinho polémicos. No fundo, o IRS o que faz é, portanto, tendo em conta o rendimento que tu recebes no final do mês, vai permitir-te que tu deduzas primeiro as contribuições que tu pagas à Segurança Social, que já falaram no vídeo, vejam outro vídeo também e o que vamos falar a seguir. Mas, portanto, o que tu tens de Segurança Social e depois o que tu fazes é, portanto, imagina, tu tens um conjunto de despesas que podes deduzir. Ou seja, se eu comprovar o quanto eu gasto, eu não vou ter que pagar tanto a Segurança Social? Não pagas tanto de imposto no final. Ou seja, isso. Sim, desculpa. Tu tens um salário, portanto, tu tens o teu salário bruto, digamos assim. Tu, ao teu salário bruto, tu tiras as contribuições para a Segurança Social e depois tu tens e tiras parte do imposto que tu pagas. Normalmente as pessoas trabalhadoras por conta de outrem, ou seja, que não têm uma própria atividade ou empresa ou negócio e que trabalham para outras pessoas, pagam 11% do imposto. Ou seja, no final do mês tens a Segurança Social e tens parte de 11% de imposto. Os outros, a outra percentagem é paga pela empresa que te emprega, pela tua entidade profissional, neste caso, empresa, seja quem for o Estado, seja quem for. Pronto. E aqui seria então o IRPC? Não, isto é tudo ainda dentro do IRS. Ok. Ou seja, basicamente as empresas pagam, por um lado, o imposto sobre a sua atividade, que é o IRPC, portanto, neste caso o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, mas também como participam as contribuições para a Segurança Social. Um bocado de trabalhador. Exatamente, e parte do imposto do rendimento do trabalhador. Ou seja, o que acontece é que tu tiras as contribuições e tens o teu dinheiro palpável, ou seja, é o chamado salário líquido no final do mês. O que é que acontece? Tu vais gastar esse salário e depois, no final, para tu saberes quanto é que tens que pagar de imposto, mesmo total, ao fim de um ano, porque este imposto também é periódico, normalmente é um ano, tu tens que ver então quanto é que foram as tuas despesas. E parte dessas despesas pode ser retirada à tua base coletável, ou seja, tu tens a matéria coletável é a base sobre a qual tu vais aplicar a taxa de imposto. E neste caso, por exemplo, tu tens normalmente até 15%, por exemplo, de despesas escolares, ou seja, material escolar, propinas, mensalidades, creche, podes retirar. Tens 15% de despesas em saúde, medicamentos, consultas, intervenções cirúrgicas, podes retirar. Tens, por exemplo, deduções de IVA, ou seja, quando é obrigatório pedir junto ao contribuinte, até a certa percentagem também podes retirar daí o que tu gastaste com o IVA. E depois tens, por exemplo, com pensões, se pagares pensões de alimentos e com outro tipo de despesas gerais. Ou seja, tu tens até normalmente entre 1.000 e 2.500 euros, tu podes deduzir esses montantes. Isso está interligado com aquilo do querem que meta o NIF ou não? Sim, exatamente. Ou seja, as pessoas tentam encorajar a colocar-se, e precisamente naquelas coisas em que é obrigatório ter NIF, tu podes retirar deste bolo todo. E depois, o final, o que fica sem estas coisas todas,
que mesmo assim tens despesas daquilo que tu gastaste mesmo, é sobre isto que tu vais calcular o teu imposto. E portanto vais perceber quanto é que depois, no final de contas, se precisas de pagar, se tens a receber. Porque há antes que até podes ter a receber de volta parte do imposto que pagaste. E é isso que o povo gosta. E achas que para isso é recomendável ter, por exemplo, um contabilista, alguma coisa, ou é algo que é fazível em casa, digamos? É assim, isto não é assim tão difícil, exige alguma leitura. Um contabilista ajuda sempre, mas não é preciso. Muitas vezes, por exemplo, através de certos blogs, sites e plataformas, consegues logo fazer uma previsão. Tu tens algumas consultoras, como a PwC, a Deloitte, a terem o próprio simulador de IRS. O próprio portal das finanças também tem, e o portal da Segurança Social também tem simuladores, e páginas como, por exemplo, o Doutor Finanças, ou alguns blogs, é o nome da página, ou alguns blogs, se pesquisares na internet tem mesmo lá do género os espacinhos, e tu só tens que pôr os valores, e eles fazem as contas todas e dizem-te no final o que é que tu tens a pagar ou a receber, e fazem tudo por ti, ou seja, é bom se puderes ter sempre um contabilista, mas muitas vezes não é preciso, basta ler um pouco ou pedires ajuda a este tipo também, lá está, a atividade tributária tem que funcionar para alguma coisa, que é para ajudar precisamente as pessoas a fazer este tipo de preenchimento, porque é obrigatório, tu preenches a declaração anual do IRS. Normalmente é por volta de que altura? Portanto, ou seja, normalmente tu podes até fevereiro apresentar tudo o que diz respeito ao ano anterior e depois tens... Como é que apresentas? É por meio das faturas, por exemplo? Sim, é por meio das faturas e é tudo online, é tudo através do portal das finanças. Ou seja, e vamos supor, poucas pessoas guardam as faturas, digamos. Como é que eu tenho, qual que é o meio subsidiário? Seria então colocar o NIF? Sim, se tu colocares o NIF em tudo, está salvaguardada porque está automaticamente em sistema. Ai, que bom! E nunca és prejudicada, digamos assim, por colocares o NIF. E então ajuda sempre e depois... É o registro, no fundo. É o registro. Boa. E fica automaticamente. E depois, pronto, depois faz as contas, senão depois tens até normalmente entre abril e agosto, depende às vezes dos anos e pequenos ajustes, para apresentar as coisas todas. E, portanto, o IRPC, como tinhas dito, é o imposto que a empresa paga pela sua própria atividade. Exatamente. Ou seja, o IRPC tem em conta os lucros do ano anterior da empresa. E estes lucros também podes retirar todas as despesas que a empresa faz, ou seja, relacionadas também com as pessoas, portanto, com os trabalhadores e com os encargos normais para a empresa funcionar como um todo e, portanto, a taxa de imposto também vai ser aplicada sobre a matéria coletável, que é aquele lucro que já tem deduzidas todas as questões. E também considera sempre se há um prejuízo fiscal ou não, ou seja, se a própria empresa também tem saldos negativos depois há um conjunto de isenções, mesmo por exemplo para a IRS, quem tem subsídio de desemprego, subsídio de invalidez, tem pensões, até certo montante. É por isso não até torna-se assim um pouco como é que é? Desincentivador. Desmotivador para alguém então conseguir uma empresa, não é? Porque são tantos impostos. Sim, sem dúvida. E depende sempre, ou seja, depois tu também tens sempre benefícios fiscais e tudo o que for benefício fiscal não é considerado, ou seja, se tu tiveres de receber subsídios à exploração, se tiveres de receber apoios, seja enquanto pessoa singular ou coletiva, esses apoios não vão considerar para aquilo que tu tens que pagar depois de imposto. Se receberes prémios de investigação, prémios de mérito desportivo, não conta. Esse tipo se fizeres donativos, por exemplo, façam donativos, que é importante. Se fizeres donativos, não conta para o dinheiro que depois tu tens ou não tens que aplicar, ou seja... Inclusive, já agora, digo isso porque, por exemplo, já vi muito aquilo do meio que ligarem a uma associação em si para ter, então, um desconto maior no IRS? Sim, ou seja, tu podes sempre doar, normalmente é 0,5% do teu IRS, ou seja, daquilo que vai ser cobrado pelo Estado, parte... pode ser doada a uma organização, porque tu vais sempre ter que pagar aquilo. Mas pode escolher para Exatamente. Ou seja, pode ficar no Estado ou tu podes escolher que aquela parte do teu dinheiro vá para alguma organização, normalmente de fim solidário, que precise. E depois também é isto, ou seja, depois também tens estas pessoas, olha, por exemplo, agora as medidas do governo diziam que os jovens não estão isentos de IRS nos primeiros anos de trabalho. Tudo o que é organização, IPSS, entidade pública, organização sem fins lucrativos, associações recreativas, culturais, desportivas, também podem estar isentas do IRPC, ou seja, há depois estas pequenas nuances
são pessoas com poucos rendimentos ou que têm este tipo de atividade, que depois também têm algumas isenções nos impostos. Pronto, precisamente porque o propósito destes impostos é tentar de alguma forma melhorar e incutir alguma redistribuição de rendimentos. Ou seja, tu partes do pressuposto que, infelizmente, a distribuição de rendimentos não é igualitária. E então o Estado intervém por via dos impostos para tentar, entre outras coisas, corrigir estas desigualdades e de alguma forma estabilizar um pouco esta questão. Se isto é ou não é justo, é mais polémico e é um pouco até mais quase ideológico, digamos assim, ou seja, depende também da posição de cada pessoa, mas o papel dos impostos também é precisamente isto, ou seja, tu atenuares as desigualdades e, por exemplo, há uma fração de cada imposto que é precisamente para isto, ou seja, tu tens uma parte do IVA social, por exemplo, que é para as pensões. É bom porque também é uma garantia de que, às vezes, ao prestar tem muitas polêmicas da corrupção e etc. Assim, pelo menos sabes que vai para um lugar. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem colocar a candeia. Já temos aqui um vídeo no canal sobre, portanto, tá 5%, não é? Sim, ou seja, depende, por exemplo, mesmo o imposto, o adicional ao IMI, que é o Imposto sobre os Imóveis, tu tens uma parte deste imposto que também é precisamente para apoios sociais. Ou seja, todos os impostos têm alguma componentezinha social, mesmo sobre, por exemplo, muito polémicos, os impostos sobre os combustíveis, por exemplo, ou sobre os automóveis. Parte destes impostos é para fiscalidade verde, ou seja, para tu tentares, por exemplo, investir em questões que ajudem a combater as alterações climáticas e que tornem, enfim, Portugal um país mais verde, mais ecológico e na transição digital e ecológica e pronto. E então tu tens sempre parte dos impostos que têm precisamente este caráter, esta índole um bocadinho mais social e esta componente de tentar então, pronto, enfim, ter um impacto, não é, positivo na evolução da sociedade, num progresso civilizacional que nós também pretendemos que aconteça. E já agora, mencionaste aqui algumas vezes o benefício fiscal, que seria, portanto, conseguires não ter que pagar tantos impostos, não é? Exatamente. E já agora, qual é a diferença entre um representante fiscal e um responsável fiscal? Um representante fiscal normalmente é a entidade ou quem está responsável por garantir que o responsável está a pagar. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, quando tens pessoas ou entidades que não são residentes em Portugal, mas que têm que pagar impostos cá, elas estabelecem a comunicação e a ligação entre o contribuinte e a autoridade tributária. E depois garantem que há um acompanhamento, que os contribuintes estão, portanto, a par de todas as informações, que cumprem os prazos, que têm, portanto, que estão, ou seja, que no fundo têm que corresponder aos preceitos jurídicos e fiscais previstos, mas eles não têm propriamente responsabilidade, ou seja, se não houver esse compromisso e esse cumprimento, eles não são responsabilizados por nada. Portanto, o representante faz este acompanhamento, esta comunicação, esta articulação, garantir que a informação está toda disponível, que as pessoas, que os contribuintes a conhecem e têm que agir em conformidade com a mesma. Mas, no fundo, sem assumir responsabilidades. Exatamente, ou seja, é mais esta ligação, este intermediário, quem o responsável tem que, efetivamente, pagar e prestar contas, digamos assim, e, portanto, sem prejuízo, ou seja, sem, neste caso, envolver o representante para efeitos práticos do pagamento em si. Ok. Isso tem também um bocadinho a ver com abrir uma atividade ou não, certo? Sim. Imagina, quando tu trabalhas por conta própria, tens que abrir atividade. E a diferença é precisamente se tu estás a trabalhar para outra entidade e eles, com base num contrato, por exemplo, num acordo escrito, e portanto tu recebes todos os meses e então não tens que abrir atividade porque há um contrato, seja a termo, tempo indeterminado ou não, que existe, portanto, o tempo certo, que existe com a tua entidade empregadora. Quando tu trabalhas por conta própria, tu tens que abrir atividade. E é uma coisa muito simples, só tens que emitir uma declaração a dizer precisamente isso, que vais abrir atividade e apresentar uma autoridade tributária, e isto dá para fazer sempre digitalmente, também presencialmente em lojas de cidadão ou, enfim, em lojas de apoio precisamente da autoridade tributária, dos serviços. Mas qual é que é a grande diferença? É que tu até podes estar a trabalhar, imagina, isto acontece muitas vezes em serviços de restauração e de comércio ou de turismo, mesmo por exemplo em lojas. Tu estás numa loja, tu trabalhas, não é, para a marca, mas muitas vezes não tens um contrato. E se não tens um contrato, tu podes
optar por duas coisas diferentes. Um ato isolado ou os recibos verdes. E eu já... É outro ponto. Exatamente. Que ia tocar também. Nisto dizer que, ou seja, tu até podes estar a trabalhar com outra pessoa, mas se tu não tiveres este vínculo contratual, tu estás por conta própria. E então tu tens que abrir atividade precisamente por isso. Ok, muito bem. E já agora, quais são as diferenças? O que acontece quando você abre atividade? Ou seja, você tem que começar a pagar impostos? Alguma coisa? Contribuições? Sim, ou seja, no fundo, quando tu abres atividade, portanto, pressupões que estás a prestar um serviço e prestas esse serviço através de recibos verdes. E depois, dentro dos recibos verdes, tens 3 tipos de recibos. Pode ser fatura, recibo ou recibo. O que importa é que, ou seja, quando tu estás, portanto, o recibo verde como um todo, pressupõe que tu tens uma atividade contínua em que tu estás a prestar um serviço a alguma entidade. Ou seja, se eu depois parar de trabalhar, eu tenho que informar imediatamente. Sim, exatamente. Tens que parar, podes encerrar a atividade ou suspender a tua atividade. E não tem que ser só ou seja, não tem que ser só uma entidade. Por exemplo, se tiveres, se agora de repente começares assim a prestar serviço de freelancer, de entrevistas e de comunicação, apoio, assessoria, assim, marketing, assessoria da tua empresa de marketing digital, digamos assim, decides criar, a Bel decide criar a sua empresa. Então, tu podes... Vai vir, hein? Acompanha. Está para breve. Se tu fizeres isso, tu podes prestar, por exemplo, consultoria de marketing a várias empresas diferentes. Neste caso, e portanto, ou seja, não tens que ter uma entidade específica. Neste caso, tu emites um recibo a cada pessoa, entidade que contratar os teus serviços e, portanto, tu depois tens que declarar essa atividade. Ou seja, é como se eu falasse ao Estado, eu lá olho, vou trabalhar e ele falasse, ok, então eu vou pegar um dinheirinho seu. Exatamente, sim, no fundo é isso. Tu pagas segurança social, pagas também impostos, IRS neste caso, por exemplo, enquanto trabalhadora, não é? Título pessoal, mas, portanto, pagas um IRS de uma taxa diferente do que a contribuição se fosses por conta de outrem, ou seja, tu pagas todas as contribuições à mesma. O que é diferente é se depois tu estiveres sob um regime de ato isolado, mas que aí não abres atividade. Ok, pronto, que é melhor. Mas só se pode fazer então uma vez por ano? Normalmente sim, ou seja, os atos isolados pressupõem que tu, por exemplo, só estás, ou seja, que é uma coisa esporádica, é espontânea, é pontual, não é uma coisa contínua, nem é uma prática reiterada ao longo do tempo. Eu, por exemplo, passei atos isolados quando trabalhei em conferências, a dar apoio a conferências. Foi uma conferência, ou até podes receber um bolo, de género, tu trabalhas com uma entidade algumas vezes, mas não é sempre, não é com muita frequência. Podes juntar tudo e passas um ato isolado. Qual é que é a vantagem? No ato isolado tu pagas IRS à mesma, não pagas contribuições para a segurança social. O IVA é-te pago pelo teu cliente, ou seja, normalmente, portanto, imagina, eu vou passar o ato isolado com IVA, quem vai pagar paga-me o valor do IVA e depois eu dou à autoridade tributária. Qual é que é a questão? É mais complicado, ou seja, tu não pode ser uma faca de perua, digamos assim, não podes de facto, é a mesma coisa mesmo espontânea, ou seja, não é algo que tu possas fazer com frequência. Não te obriga a passar, lá está, a abrir atividade, mas não podes fazer mesmo, muitas vezes, podes fazer um por ano, às vezes até 3 por ano, mas normalmente em entidades diferentes, eu aconselhava. Os recibos verdes, tu nem sempre tens que pagar IVA, pode depender da isenção que tu tens ou não tens. Normalmente o primeiro ano, por exemplo, os primeiros 12 meses estás isento parcialmente de alguns impostos e, portanto, depende sempre um pouco desta questão. Às vezes as pessoas pensam, é mau pagar contribuições. Mais ou menos, porque nunca se sabe o que vai acontecer e, portanto, nós daqui a uns anos, se precisarmos, e aliás, se nos quiserem, vamos nos reformar, vamos querer ter precisamente esses descontos e esse dinheiro e esse apoio, que no fundo é o reflexo da nossa vida de trabalho e, portanto, é importante ter estas contribuições precisamente por isso. Pois é. E agora, Sô, para finalizar aqui, eu queria te perguntar se você tem dicas de podcasts ou revistas, enfim, programas no geral, que você goste de ouvir, então, para estar sempre atualizada. Sim, portanto, tem sim, economia é um mundo e tens muitas variantes de economia macro, micro, mais social, mais financeira. Mesmo, por exemplo, no Spotify, para quem tem, é muito interessante se procurarem mesmo, há uma secção mesmo de economia. Tem lá muitas, rúbricas e podcasts diferentes. Eu, por acaso, até gosto de alguns que nem estão lá. Gosto muito de ouvir, por exemplo, do Banco Central Europeu e de acompanhar a Oxford Economics, porque são mesmo tipo, especialistas a nível internacional. E depois tudo o que diz respeito àqueles jornais mais económicos,
seja a vertente portuguesa, ou mesmo o New York Times, The Economist, enfim, aqueles jornais, aquelas rubricas, senão depois também tens alguns livros, tens, enfim, aqueles, mesmo de se pesquisares, quase economia para todos, mas de Thomas Piketty, o Capital e todas as várias variantes que depois se seguiram deste mesmo autor sobre o capital, portanto, em que é que consiste. E depois tens sempre coisas como a queda de Wall Street, para quem gosta mais de mercados e ativos financeiros. Pronto, ou seja, depende também um bocadinho dentro da economia do que é que tu gostas. Há muito sobre a teoria de jogos e o dilema do prisioneiro, que é uma teoria muito interessante do ponto de vista de microeconomia, e é um bocadinho isto, é ir pesquisando, é ir vendo jornais económicos, rubricas, descobrir também às vezes economistas ou gestores que são interessantes porque eles normalmente escrevem sempre algumas colunas e crónicas para os jornais. E então ir acompanhando e pesquisar, mas pronto, eu ouço muito, lá está, eu acompanho muito o trabalho desenvolvido pelo Banco Central Europeu, pelo World Bank, portanto, o Banco Mundial, e FMI, o FMI também tem... Sério? Eu não sabia por acaso. Eles têm sempre jornais e revistas de investigação super interessantes. As nossas faculdades, na Universidade de Lisboa, por exemplo, como é o caso, se forem ao ISEG, o próprio ISCTE, a Universidade Nova de Lisboa, a SB, portanto também têm sempre essa... É sério? Sim, têm sempre textos, artigos de opinião, previsões, o INE também tem muitas vezes, o Instituto Nacional de Estatística ou a Pordata. Como é que a FDR ainda não tem? Que palhaçada! Tens de ter. Mas, mesmo, olha, por exemplo, mesmo a Fundação Francisco Manuel dos Santos também tem, ou seja, enfim, imensas fundações, Carlos Gulbenkian, vão sempre lançando periódicos sobre os temas e ir acompanhando, depois também tem os podcasts depois além dos livros e pronto. E espero que se divirtam. É giro, não é? Porque hoje em dia nós realmente temos muita informação por aí, mas às vezes, principalmente quando estamos a entrar num tema novo, não sabemos muito para onde é que a gente se vira, quem quer uma informação mais fidedigna, etc. Portanto, obrigada, obrigada por ter estado aqui e explicado tudo de uma forma maravilhosa. Obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like, se inscrevam no canal. Tem muita coisa vindo por aí, portanto, fiquem de olho. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Espero que tenha sido perceptível, qualquer coisa já sabem. Continuem a acompanhar o trabalho da Bel e vemos por aí. Um beijinho e até o próximo vídeo. Obrigada. Opa! Espero que tenha sido perceptível, espero não ter complicado muito. Não, acho que está ótimo. Ok.